Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Estamos iniciando mais uma semana aqui juntinhos, eu e você, a Tonezinha também, através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência. Você é ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de clicar no inscrever-se, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, muitas informações, muitas entrevistas e, claro, quadros especiais diários, trazendo aqui especialistas, aquele assunto que você tem interesse, tem perguntas, tudo isso você encontra aqui no TV News. Ou seja, clica no inscrever-se para não perder nada disso, ativando o sininho, chega a notificação na tela do seu computador, tablet ou notebook. Aonde você quiser e quando quiser, dá para assistir o TV News. Olha, dá também para você seguir a gente através das nossas redes sociais. TV Play Oficial, esse é o nosso Instagram. Por lá deixamos trechos de nossas entrevistas, os nossos quadros e tudo o que há de mais especial aqui desta grande família. E temos uma novidade, o aniversário é nosso, o aniversário é de 20 anos da TVI, mas o presente quem ganha é você. Temos um novo streaming cheio de novidade, com muita modernidade e acessibilidade para você aí de casa. Dá para você assistir, pausar, assistir em tempo real, relembrar aquele assunto de política, direito, bem-estar, cinema, arte, tudo isso em um lugar só, acessando o nosso stream tvplay.com.br. Por lá você confere essa grade aí de apresentadores, cada um com um assunto melhor que o outro. Dá para você assistir aí, olha, e tirar todas as suas dúvidas. Além de que neste ano de aniversário da TVI temos muitas estreias e muitas novidades aí sendo preparadas com muito amor para você. Tá aparecendo aqui, olha, na sua tela, tvplay.com.br. Acessa lá, você vai gostar do nosso conteúdo. Quem está aqui hoje com a gente é a Tonezinha, mais um PQP. Bom dia, Toné. O que você trouxe aí pra gente, então, de PQP hoje? Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Tem muita novidade aí, né? Fim de semana sempre tem coisa, muitos assuntos. Um deles é a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que durou quase 12 horas. Foi uma cirurgia muito delicada. Outro assunto também, falando de política, é sobre a situação do ex-prefeito de Ilhéus, o Marão, Mário Alexandre, que saiu do governo há pouco. Ele pertencia ao PSD de Otto Alencar. Agora, parece que é candidato a deputado federal. E ele agora vai se filiar ao Avante de Ronaldo Carleto. Loucura, viu? Outra história também muito interessante que foi nesse fim de semana foi notícia, é a situação do conjunto penal de Itabuna, que está passando realmente está precisando urgente, não é só fiscalização de 6 em 6 meses, não. Tem que ser uma fiscalização intensiva e rotineira. Pegaram os celulares, pegaram os chips. Inclusive tem um chefe de uma facção aí deles aí, daqui regional, que foi transferido, porque lá era o escritório do crime. Lá ele que dava as ordens, que fazia tudo, e cobrava taxa dos presos, tinha regalias, refeições privilegiadas, tudo. Entrava celulares, tudo. E além disso, tinham até um plano para invadir o presídio para resgate de presos. Olha que loucura. E ainda digo mais, o presídio tem capacidade para 670 detentos e atualmente está com 822 detentos. E falando nisso, a questão de segurança, a segurança continua realmente na ordem do dia. Eu sempre digo, volto a repetir, a plataforma esse ano das campanhas eleitorais, vai ser, da campanha, aliás, eleitoral de outubro de 2026, vai ser segurança. Lá tem um lugar no Rio de Janeiro chamado Rio das Pedras, onde agora se paga taxa para você entrar numa rua. É brincadeira. E tem também outra história que a gente queria falar sobre
a situação de motos, motoqueiros, esses motoqueiros idiotas, otários, que andam aí com descarga aberta. Nós temos que marcar aqui uma entrevista com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Humberto Matos, para ele falar sobre isso, a fiscalização, sobre as penalidades, porque parece-me que também tem uma determinação da CESOP, em parceria com o Detran, que motos que estiverem com esses equipamentos desfilando pela cidade vão ser apreendidas. Pérola. Olha, essas informações a gente volta já aqui com Tonezinha para a gente dissertar então sobre elas. Mas eu já quero iniciar aqui os nossos destaques do dia com as taxas de homicídios aqui em Itabuna, que só tem aumentado, Toné. Entramos então no 4º mês do ano de 2025 com a quantidade muito grande de homicídios em nossa cidade. Inclusive, dentro dessa quantidade, dessa porcentagem de homicídios, a gente sabe que metade vem aí de casos de feminicídio ou de mortes aí seguidas após estupro. A gente tem agora uma notícia para além de muito triste e revoltante também. Uma jovem, uma adolescente de 19 anos, que ela, após 3 dias internada no hospital, ela veio a óbito, então, na noite de ontem. A jovem, Toné, de 19 anos, que era moradora de um bairro aqui de Itabuna, do Pedro Jerônimo, ela foi encontrada em estado gravíssimo aí, então, no campo de futebol. Ela foi estuprada ali, o autor ainda não teve nome identificado, a polícia está fazendo a investigação aí a fundo para entender primeiro quem é o autor. E, além de tudo, esclarecer ali as possíveis causas também do que aconteceu. Como essa jovem foi levada até esse local, quem era essa pessoa, qual era a ligação entre eles. A jovem, ela teve ali parte do seu corpo também dilacerada, né? Incluindo a sua parte vaginal. E a gente sabe que o crime, o estupro, para além de todas essas questões físicas e também os transtornos psicológicos que a vítima tende a ter, ela estava agora em um estado gravíssimo, o corpo dela respondendo ali, claro, a esse abuso sexual. Ela foi atendida no hospital de base, onde ficou internada por 3 dias, e na tarde, já ao finalzinho já da tarde de ontem, quase noite, a jovem veio a óbito. É uma tristeza realmente trazer uma notícia como essa. Itabuna tem disparado, o ranking de homicídios aqui em nossa cidade tem aumentado. Na verdade, desde a virada do ano, a gente começa a ver ali, olha, diversas mortes. E esse é o local em que a jovem foi encontrada, um campo de futebol no bairro Pedro Jerônimo. Já é um local conhecido ali pela polícia também por ter outras ocorrências ali envolvendo inclusive mortes de jovens. Eu vou voltar aqui no tempo com vocês para a gente fazer essa correlação e entender o que está acontecendo ali então nesse campo de futebol. Porque além de ter pessoas no dia fazendo ali baba, como os rapazes costumam falar, né? Aquele jogo de futebol entre amigos, entre conhecidos. No período da noite é tudo muito escuro, além de que tem uma mata muito grande, então é uma área fechada e de difícil acesso também, até mesmo para encontrar ali esses corpos. Um jovem, ele que era estudante de técnico em enfermagem, já havia desaparecido há alguns dias e a família estava atrás, fazendo busca, pedindo através de rede social que qualquer informação que passassem a eles ou até mesmo a polícia por denúncia anônima. Alguns dias depois, então, a polícia recebe um chamado, recebe uma denúncia de que teria um corpo ali, então, dentro de um colchão nesse mesmo campo de futebol. A polícia vai, faz ali o levantamento cadavérico, entende há quantos dias estava morto, chama a família faz o reconhecimento e, infelizmente, era o jovem. E após essa trágica fatalidade, após essa trágica notícia, a gente começa a ver a quantidade aumenta, jovens sendo mortos todos os dias. E o que mais entristece é a gente ver casos como esse, né? Já é a segunda adolescente morrendo aqui em nossa cidade, vítima de estupro, em que a pessoa fica para além do corpo físico, a gente sabe, o psicológico, muito abalado, então o corpo se torna ainda mais vulnerável e ela foi encontrada em estado gravíssimo, corpo dilacerado, muito sangue, muito assustada e sem conseguir até mesmo pedir socorro. Então,
Nós, quanto televisão, deixamos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos e nos perguntamos, né, até quando? Até quando a gente vai se tornar mais uma mulher entrando no ranking aí do feminicídio, do estupro, o abuso sexual? Então, a gente espera agora que, além de ter respostas para esse caso, que seja uma investigação severa, que traga punições aí a esse autor, a gente espera também que as mulheres elas consigam ter paz, a mulher consiga caminhar na rua. Hoje a gente já sabe que deu 5, 6 horas, começou a escurecer, o volume começou a diminuir de carro, de pessoas na rua, a mulher já não anda mais sozinha, porque os riscos aumentam. A mulher já não pode mais usar uma roupa porque quando acontece um ato como esse, acha ou justificam dessa forma. E as crianças? Criança de 1, 2 anos, de meses, estupradas, mortas, qual é a justificativa? Então a gente agora espera que esse policiamento ele aumente. A gente espera também que haja punições severas para casos como esse. Uma família agora que enterra uma adolescente cheia de sonhos, uma adolescente linda, estudante, trabalhava e que foi vítima de um estupro, uma violência sexual, teve ali o seu corpo, a sua vagina dilacerada e além de tudo veio a óbito porque não conseguiu resistir ali aos ferimentos. Então assim, é uma família dilacerada, um autor desconhecido e que a gente espera que, no mínimo, ele tenha aí punições severas, que ele fique aí por bastante tempo na cadeia, porque esse é o lugar dele, né? Ele sendo preso ou não, a menina não volta, não traz a vida. Mas ele tem que pagar. E essa punição, cabe agora à polícia fazer a identificação, Toné, para que casos como esses não sejam mais aceitos. Não é o primeiro caso, não é a primeira mulher. E tem que dar o exemplo, né? Não é a primeira mulher que morre em nossa cidade, não é o primeiro caso de estupro e que gera justamente aí esse óbito. Então a gente fica aí com essas imagens e a gente sente, é uma família dilacerada por um caso como esse e que o autor ainda nem teve a identidade divulgada, revelada. Então agora a gente fica na expectativa e você de casa também que tiver alguma informação, tiver alguma notícia também sobre isso, quiser fazer uma denúncia anônima também, pode estar ligando aí para a polícia, não precisa revelar também a sua identidade, fique tranquilo e peça ali, olha, qualquer informação que tiver, algum conhecido seu que tiver informações também, entre em contato com a polícia, porque são casos como esse que a gente não pode deixar passar. Você de casa com certeza tem mãe, tem avós, tias, primas, irmãs, talvez filhas. Então hoje a gente fala de uma jovem moradora aqui de nossa cidade, um adolescente com sonhos, com a vida inteira pela frente, mas a gente não sabe quem é amanhã. Quem entra nessa estatística amanhã, então, que a gente hoje consiga fazer a diferença com a nossa voz. Olha, continuando então nesse ranking violento aqui que a Bahia se instaura, teve uma morte também muito triste de uma jovem de 23 anos, ela que estava ali, olha, no decorrer, indo ao trabalho, quando acontece ali uma manifestação e as pessoas não entendem exatamente o que estava acontecendo. Essa jovem, então, a Ana Luzia, ela foi morta ali durante um tiroteio na Engomadeira, em Salvador. Ela foi morta, outro então, caso também foi chocante, estava vendo na televisão hoje pela manhã. 20 anos ela, 19, não? Isso, 20 aninhos. Ela morreu, então teve ali uma vida inteira ceifada, sonhos ceifados, e a gente observa, mas foi um então, confronto, né, Pérola, entre entre a polícia e bandidos, e os né? bandidos na região, né? Então, a Ana Luzia, ela teve ali a sua vida ceifada durante esse tiroteio, vítima, então, de uma bala perdida. Ela foi baleada na barriga enquanto ela voltava para casa. Ela chegou até mesmo a ser socorrida pelos policiais, como aparece ali no vídeo, né? Eles colocam ela dentro da viatura e foi encaminhada, então, ao Hospital Geral Roberto Santos, mas acabou não resistindo também aos ferimentos. Os parentes dela falam ali que o local em que a Ana Luzia estava acabou sendo hostilizado e foram diversos tiros. E nesse momento em que a Ana Luzia ela recebe um dos tiros, eles quiseram até pegar o corpo da jovem, mas não puderam. A polícia foram lá,
pegaram o corpo da jovem, colocaram ali no fundo da viatura e levaram ela até o hospital. Essa é mais uma imagem, né, que choca, que mexe com o emocional da gente, de fato, porque a Bahia, ela está dentre as cidades mais perigosas. A gente tem um país aí, olha, com os rankings, e a gente observa. Exatamente. É porque eu tô aqui trazendo para Itabuna e deu essa confusão. Mas Itabuna também está nesse ranking. Jequié nem se fala. Que é uma cidade bem menor do que Itabuna. As cidades aí, olha, Jequié dispara, está em terceiro. Então a gente fala de estados perigosos e a Bahia fica aí atrás para quê? São Paulo e Salvador. A gente traz um ranking, São Paulo, uma capital com uma capacidade muito grande de pessoas, e a Bahia também. Só que a gente fala no contexto de mortes muito violentas, são todos os dias. E é tiroteio que não acaba mais. É cidadão de bem que vai trabalhar, como o caso da Ana Luzia, e que não volta mais para casa. É uma família chorando porque acreditava que essa jovem estava em segurança indo ao trabalho. Mas que, infelizmente, a Ana Luzia só fez se vestir para sair para o trabalho e agora ela não volta mais para casa. Agora a vida dela foi ceifada de uma forma brutal. Uma forma, de fato, que a família viu ali, Toné. Inclusive, esses tiroteios, a família presenciou esse momento ali da bala perdida. O momento em que ela recebe, então, ali um tiro também na barriga. A gente, Levou 2 tiros, não? Na barriga, ela fatal. Infelizmente não resistiu ali aos ferimentos, e sim, é um caso muito triste, é um caso que a família agora enterra, né, uma jovem com sonhos e sem respostas. E a justiça fica aonde? A gente não sabe agora o que irá acontecer, mas a gente espera que a justiça seja feita para a família também da Ana Luzia. Nossos sentimentos à família enlutada, aos amigos, a quem perde em terra agora mais uma jovem vítima aí, olha, de um crime brutal, né? É um assassinato bárbaro. Olha, eu quero continuar aqui também os nossos destaques do dia, então, com a cirurgia de Bolsonaro. Bolsonaro, o ex-presidente da República, passou, então, aí por uma cirurgia de 12 horas, Toné. Ele que já estava apresentando ali algumas dores, então, no abdômen, após o episódio da facada, em que ele passa por uma cirurgia ali de emergência, ele então volta a sentir dores no mesmo local. Ele estava ali tendo também um sangramento, então passou aí por um procedimento chamado laparotomia, onde a equipe médica abriu ali então as aderências intestinais e tentaram fazer a reconstrução da parede abdominal. A cirurgia aconteceu então em Brasília, no Hospital DF, está. A gente conseguiu observar aí também através ali das declarações vindo também dos médicos que o estado de saúde do Bolsonaro é muito grave, e para além de um estado de saúde grave, ele também agora terá que ter um acompanhamento médico. Ele precisa agora ser assistido ali mais de perto por um período, porque essa é uma cirurgia de 12 horas, uma cirurgia que foi de urgência e uma cirurgia muito perigosa. Então agora ele passa aí por essa cirurgia, fez a cirurgia, foi um sucesso. A equipe médica fala ali que o corpo dele conseguiu reagir bem no pós e no pré-cirúrgico também. E agora, através do boletim médico, eles falam que a recuperação ela precisa ser ali de forma cautelosa, né? Tanto quanto a alimentação, quanto ali tudo que ele vai se alimentar. A gente sabe, ele precisa agora passar por um período de repouso absoluto. E lembrando que ele já passou por 5 cirurgias. Essa é a 6ª. Exatamente. Essa facada, na verdade, ela consistiu ali em um corte da parede abdominal, os órgãos foram perfurados. E atingiu o intestino, né? Os órgãos foram perfurados, né? O intestino chegou ali, olha, tem um... Na verdade, o tamanho do intestino dele foi reduzido, então a capacidade até mesmo de armazenar o alimento e até outras de evacuação, ali, de evacuar, inclusive gases. Ele ficou com a bolsa de obstrução intestinal. Ele tem uma bolsa de colostomia. Ele ficou com essa bolsa, inclusive ele ficou por bastante tempo ali utilizando, porque a capacidade intestinal dele já não era mais a mesma. Então, é uma cirurgia bem perigosa, mas que graças a Deus, né, a gente fica feliz por noticiar, foi uma cirurgia de sucesso através do boletim médico ali de saúde dele. Ele agora se recupera bem, então muita saúde aí ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que ele se recupere bem e logo logo esteja aí firme e
tratando das questões políticas dele, dos interesses dele. Tonezinha, e o que você trouxe aí pra gente então hoje? Eu quero falar, sobre você está falando de segurança, vamos voltar à questão de segurança desse lugar chamado Rio das Pedras, que é um bairro, assim, perto de uma favela no Rio, na zona oeste do Rio de Janeiro. Fica entre os bairros de Itaiangá e Jacarepaguá. É uma loucura. Lá em Rio das Pedras você tem lá os milicianos e os traficantes cobram tudo. Cobram taxa de você. Agora eles inventaram, Pérola, uns portões em ruas. Então, para você ter acesso à rua, tem um portão, aqui com a chave, você tem que pagar R$400 pela chave. É brincadeira, cada morador. Se não pagar, já viu, não é problema. Os comerciantes também pagam taxas. Tem que pagar R$350, R$500 por semana. E mais 10% sobre cada produto vendido. Virou uma loucura isso. Ué, onde é que estão as autoridades de segurança pública? É um estado dentro do estado? É um estado paralelo? O crime organizado manda. O que é isso? Não sei. Tem esses portões. E tem um bujão de gás, a questão do bujão do gás, que é 150 mais 35 é do miliciano. E tem a questão da internet, Gatonet, e que agora virou loucura, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês viram as imagens na televisão. As operadoras regulares, oficiais que tem, não podem mais instalar nada de rede de internet. Por quê? Porque agora tem que ser, quem manda são eles, os traficantes e os milicianos. Então a população é obrigada a pagar. Senão, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão botando escada, mandando os caras subir, cortando os fios das operadoras, deixando todo mundo sem rede, sem internet. Quer dizer, você vai ter que pagar duas vezes. Você paga a operadora, oficialmente, regular, e você vai ter que pagar eles. E, aliás, eles não querem que pague a ninguém, pagar só a eles. Eles são responsáveis pela internet. Ué, pela rede. Você tem que pagar. E eles resolveram agora queimar. Eles estão queimando os postes lá, para acabar com tudo lá. Aí desliga a luz, desliga a internet, desliga tudo. Ué, isso está acontecendo em Rio das Pedras. Já são 15 portões que eles instalaram, cobrando esse pedágio. Para o morador ter acesso, tem que pagar pela ter a cópia da chave. Mas eles querem 80 portões. Eu não sei não que sistema é esse que a gente está vivendo. Que loucura é essa? Que os bandidos estão mandando. É um estado dentro do estado. Mas nós temos 38 ministérios e 88 facções criminosas. Tá bom para você? Olha, é mais um caso aí que a gente vê, né? A criminalidade à frente do estado e a segurança pública. Aqui em Itabuna já tem muitos negócios de gatonete. De vez em quando lá na minha rua mesmo, tá falhando, eu disse, não, aí a gente liga pra operadora, tá, por que tá vendo com a internet? Interrupção, falhando, aliás, saiu do ar. Tem outras pessoas aí que instalam e cortam a nossa. Aí fica difícil. Você tem que pagar agora ao bandido e pagar ao oficial, tem que pagar duas vezes. Além do que, você ainda paga a taxa de segurança, que é embutido no imposto, que todo cidadão paga. Não é isso? Tá ficando difícil, né? A gente não consegue agora nem ter os nossos direitos, né, Toné? Nenhum. Direitos básicos. Acesso à água, à luz, comprar um bujão de gás. Agora, para você entrar em sua rua, você vai ter que pagar. Entrar em sua rua, você vai ter que pagar. Ué? Ainda tem taxa de segurança que eles cobram também. E você, para os comerciantes, principalmente lá em Rio das Pedras, tem essa taxa que você tem que pagar. Se você não pagar, você vai morrer. É logo ameaçado de morte. Ou então eles incendeiam o seu estabelecimento comercial. Muita gente está fechando as lojas, as poucas lojas que tem nesse local lá em Rio das Pedras. Aliás, poucas não, muitas, de grande até de médio porte, de grande porte, de médio e de pequeno porte, para atender a população ali vizinha, porque tem uma favela do lado. Mas não está funcionando, não é assim. Mas onde o Estado não chega o Estado paralelo da bandidagem. E é esse que está mandando no país. Faturaram, em 2024, 6 bilhões de reais. As facções criminosas. É dinheiro ou não é? Dá pra quê? 6 bilhões é muito. Dá pra fazer um bocado de emenda pra construir posto de saúde, escola, o que for. Pavimentar a rua, instalar rede de água, de esgoto. 6 bilhões de reais. Limpos, que eles conseguem lavar. Agora, Lava Jato é perfeito. Eles conseguem, tem escritório em tudo quanto é lugar do Brasil, até no exterior.
Eles conseguem lavar esse dinheiro vai para lá e retorna limpo. É concessionário de automóveis, de moto, é mercado, até em transporte público. Eu não sei onde a gente vai parar. O governo acordou muito tarde com essa questão do crime organizado. Muito tarde, já estava há muito tempo já funcionando, já estavam operando, agora eles tomaram gosto. Gosto mesmo. E ganham muito dinheiro. Dinheiro sujo, diga-se de passagem, mas é dinheiro. Sim, ainda tem mais. Esse pessoal lá de Rio das Pedras, eles querem as cobranças, você não pode pagar em cartão, um Pix com nada, para não deixar rastro. À vista, cash, no dinheiro. Olha, ainda tem essa questão, né? É o toma lá de cá, em espécie. E a gente vê essas questões de segurança pública, o Estado precisa tomar parte e ir adiante, Toné. Porque não é só falar, o crime organizado tá assim, tá fazendo isso com a população. Mas e aí? Quais são as iniciativas? Quais são os vetores? A gente não vê nenhum, né? Porque do jeito que tá, daqui a pouco... Sim, Pérola, não adianta. Aí prende alguns chefes assim... Bota na cadeia, segurança máxima, não sei o quê. Sim, mas lá ele fica no escritório do crime, pago pela gente. Direito a café da manhã, almoço, jantar, roupa lavada, tudo. Se quiser estudar, tem televisão, tem tudo. Quer dizer, tem entretenimento, de vez em quando tem teatro, tem algum showzinho lá particular. Fica lá sem fazer nada, né? Tem direito a celular, tudo. E aí? Com o nosso dinheiro. E de lá mesmo eles mandam. Ele faz o escritório deles lá. Porque a polícia não precisa nem ir lá, que eles já têm um escritório lá. De lá eles fazem o que eles querem, tem telefone, tem tudo. Mate fulano, mate sei quem. Invada isso, faça aquilo, incendeia o ônibus. No Rio de Janeiro, todo dia, os ônibus são incendiados. Em Salvador também tá assim. Salvador também, a história da segurança pública tá muito ruim. E esse governador Zerônimo realmente é um zero à esquerda. Não consegue fazer nada, não consegue avançar em segurança pública, é só viatura. Vai aumentar efetivo. Que adianta botar efetivo e pagar mal? Que adianta viatura? A questão está aqui, governador, é inteligência. Segurança é inteligência. Não fica só viatura. Vai que é viatura se você não tem dinheiro para abastecer, não tem combustível. Para quê? Aí quebra o carro, passa não sei quantos meses lá quebrado. Não tem dinheiro para comprar peça, para repor as peças. Então não funciona assim. Não é assim. A segurança pública tem que ser olhada de outra forma. Tem aí um PEC da segurança, eu não posso nem falar sobre isso, porque eu não me aprofundei sobre esse assunto. Eu queria trazer alguém que é especialista nesse assunto de segurança pública, para falar sobre esse PEC da segurança que o ministro da Justiça, o Lewandowski, já levou na Câmara. E parece que vai ser aprovado, né? Tem um bocado de porém, não sei, é guarda municipal, a Polícia Rodoviária Federal, agora é Polícia Viária Federal, vai mandar também nas hidrovias, vai fiscalizar também as ferrovias, não entendi. E dá poderes todos à União, toda a segurança vai ficar nas mãos da União. Eu não entendi. E a autonomia dos estados? Fica onde? Nos Estados Unidos é diferente. O estado, a não ser que isso aconteça um crime de ordem federal, o FBI entra realmente e vai resolver. Fora isso, cabe cada estado tem a sua particularidade, tem a sua autonomia, tem suas leis. Tem estados que têm pena de morte e outros não têm. Para você ver como é. É diferente daqui. Aqui diz que tem a autonomia, não tem. E agora não vai ter. Que agora, com essa PEC da segurança, parece-me que toda a segurança pública, todos os atos, as ações, vão ficar em mão do governo federal. Pérola. Olha, inclusive falando aí sobre essas questões da criminalidade, o crime organizado, a Procuradoria-Geral, ela está fazendo agora uma inspeção também nos presídios, né, Toné? Aqui no sul da Bahia, a gente sabe que a capacidade máxima ela foi atingida ali e a quantidade de pessoas que tem dentro desses presídios atingem ali a capacidade para daqui até mesmo de Itabuna, de 670 para 822. Tem um aspecto, viu, Pera, eu quero lembrar aqui, uma época, depois de construir esse presídio, um ano depois, veio aqui uma comitiva do governo do estado, desse pessoal daí da superintendência da coisa penal. Queria o quê? Construir outro presídio em Itabuna. Prefeito Fernando Gomes, não. Eu quero escola. Não quero, não. Porque isso atrai muita gente, traz a bandidagem pra cá. Vem
vem seus parceiros de crime, vem seus cúmplices, vem todo mundo para cá, vem morar, vem a família, vem não sei quem. É uma loucura. E isso é ruim para a comunidade. Aí vai construir outro presídio em Itabuna. Fernando Gomes botou a mão na mesa e disse, não quero. Eu quero escolas. Todo mundo pensasse assim, não é só prender, porque prende, aí vem uma audiência de custódia, solta, ou então deixa ele lá dentro a migué. E isso deve ter, eu não sei, eu não posso estar falando besteira, deve ter a conivência com alguém. Como é que esses celulares estão entrando, chips e tudo? É celular, é computador, é Tudo, televisão. Exatamente. Tem vida notebook, boa. tem tudo. E fica de lá mandando e desmandando. Ó, vai ali, vai na rua tal, vai no bairro tal, vai na cidade tal, mate fulano, aquele ali. Aquele outro não tá funcionando bem, mate, que não tá vendendo, não tá roubando a gente, tá extraindo. É por aí. É um escritório sofisticado dentro do Estado. É brincadeira, só no Brasil, né? Só no Brasil a gente vê umas coisas como essas, né? Esse país As não pode dar regalias. certo. As regalias ali que existem lá dentro, inclusive chega a ser considerado ali um cartel, né? A quantidade de coisas que a gente observa, a entrada, a saída, enfim. A gente Vamos precisa de transferir um líder segurança. dessa facção que está aqui em Itabuna para outro presídio. Que é ele que manda no presídio daqui, no conjunto penal daqui. Olha, o que a gente precisa Aí, de mas a segurança polícia não sabia pública. disso? Ninguém sabia disso, Pérola? Quanto tempo que isso tá rolando? Agora eu fico fazendo. Aí faz aquela coisa apoteótica, né? Sensacionalista, espetacular. Vamos lá fazer uma operação em Itabuna no conjunto penal. Aprender não sei quantas armas. Prender os celulares. E só isso? Isso tem que ser uma coisa de rotina. Isso tem que ser feito por semana. Toda semana ninguém não tem nem que avisar o dia, chegar de surpresa. Toda semana. Ah, pegou 50, na outra semana pegou 30. Mas todos os celulares tem que ser toda semana. Não é de deu em deu, não. Ah, vamos fazer uma mega operação no conjunto penal de Itabuna. Pra quê? Eles mesmo ficam sabendo. Eles têm Exatamente. informações, O que a gente precisa informações que o privilegiadas. A gente precisa que o Estado agora, né, com a inteligência e essa questão aí, eles consigam agora... Tem que investir entrar mais e em inteligência. Investigar, fazer essa inspeção diária, não é uma vez ou outra a cada ano, não. Então, a gente precisa de fato de segurança pública. Olha, hoje também é dia de Ela por Elas com a doutora Úrsula Matos. Mais uma edição, mais um programa aqui especial para vocês. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí Ela por Elas. Para você, querida telespectadora, que sabe do seu lugar no mundo, que sabe da sua posição, guardiã dos seus próprios filhos, de si mesma, que não aceita relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, que não aceita grito, que não aceita traição, que não aceita ser tratada de outra maneira que não aquela que você realmente merece. Porque você sabe que nasceu para ser amada, sabe que nasceu para ser respeitada. E para os telespectadores homens deste canal, os que estão acima da média, o meu bom dia para você que sabe tratar a sua mulher, sua filha, suas colegas de trabalho, aquele que me entende, hein? Que entende o meu recado semanal aqui, que onde se ganha o pão, não se come nem se compra carne. Úrsula, mas o ditado é se come a carne. Bom, mas tem gente que compra, né? Tem homem que compra para depois comer. Vá que, né? Você não é desses, não. Você é um homem especial, acima da média, que sabe de suas responsabilidades como marido, como pai, como cidadão, como homem. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Pérola. Bom dia, Toné. Olha, eu quero iniciar o programa com muitas pautas, assim, mas no primeiro momento eu quero direcionar minha fala para Toné, porque semana passada estávamos aqui no estúdio falando sobre um assunto polêmico, né? E eu entrei para dar a minha opinião
depois que ouvi falando sobre o tema, e a Pérola gentilmente fez o sinal de me abrindo a oportunidade de fala, e eu vim, sentei aqui e acabei falando. Como eu disse na semana, eu quero pedir perdão a Toné, porque eu sei que Toné se sentiu chateada, não porque eu expressei a minha opinião, mas pela forma que tenha me expressado, porque foi no momento dela, né? Volto a dizer aqui para todos vocês que me assistem, seja você eleitor do Bolsonaro, seja você eleitor do Lula, não se torne massa de manobra, nem caia na armadilha de querer participar de golpe de Estado, seja ele orquestrado por quem quer que seja. Ponto. A dosimetria da pena é uma coisa que tem que ser analisada mesmo pelo STF? Mas eu volto a dizer a você, toda e qualquer tentativa de golpe de Estado, seja ele convocado pela esquerda ou pela direita, pelo Lula ou pelo Bolsonaro, caia fora. Caia fora, ok? Bom, e quanto às notícias aqui da cidade, a Pérola acabou falando da Fabielle, uma jovem de 19 anos que faleceu na manhã de ontem, exatamente aqui em Itabuna, vítima de um crime assim bárbaro, com requintes de crueldade. Essa menina foi encontrada só com a calcinha do corpo, deve ter feito absurdos, atrocidades mil. É uma área que tem câmeras de segurança, né? Não é a primeira vez que acontece lá naquele campinho as situações que aconteceram com a Fabielle, não é a primeira vez. Portanto, a gente está aqui como porta-voz da sociedade para pedir para que a Polícia Civil, né, que está à frente das investigações desse caso, realmente investigue com carinho, com a cuidado, com atenção, porque estamos cansados. Outro dia foi a Sayonara. A Sayonara deu entrada no hospital de base de Itabuna, com a mesma faixa etária da Fabielle, a mesma faixa etária, e ela faleceu. Estupidamente estuprada, essa foi a verdade, de todas as maneiras, violada, vilipendiada, e você não ouve a polícia, você não ouve a DEAN emitir uma única nota para nenhum de nós aqui da sociedade para dizer assim, não, ela morreu por isso, isso e isso, já achamos quem foram os suspeitos, quem não foram, estamos aqui conduzindo as investigações, não estão. A gente fica com um sentimento de impunidade, e o pior, os criminosos ficam se sentindo no direito de continuar protagonizando situações como essa aqui em Itabuna, no sul da Bahia, exatamente porque a polícia não nos dá a resposta com a prontidão que nós merecemos e que nós conclamamos e clamamos todos os dias. Então é um absurdo que, mais uma vez, nós, grapiúnas, estejamos na frente das nossas telas, dos nossos computadores, celulares, da televisão, para ouvir que uma jovem de 19 anos foi morta com requintes de crueldade, e que outro dia a Sayonara também foi morta, também com requintes de crueldade, e que a polícia não nos dá uma devolutiva sobre nada. É assim uma coisa que nos deixa estarrecidos. E eu quero dizer uma outra coisa. Vai completar 4 anos que o irmão da Eliene morreu. O irmão da Eliene, o Alexandro, era servidor público aqui em Itabuna. Foi morto com 64 golpes de tesoura. Eu vou repetir. 64 golpes de tesoura ele foi morto. Ok? E aí o que acontece? Acontece que a polícia, mesmo tendo as imagens, ainda que embaçadas, tinham imagens. As imagens apareciam a tatuagem do camarada, as imagens apareciam os horários. Esse mesmo suspeito foi pro hospital de base, pediu socorro, pediu atendimento, porque é claro que na medida que ele foi desferindo os golpes de tesoura, ele também se machucou. Gente, é diferente de você pegar uma arma e atirar na cabeça de alguém. 64 golpes de tesoura num outro homem que lutou pela vida, porque o Alex deve ter sido, deve ter lutado até o último momento, deve ter sido resistente ali em prol da própria vida. Claro que aquilo causou diversos ferimentos, mas na cena do crime tinha latinhas de cerveja, tinha bituca de cigarro, né, que falam. Tinham outras situações que a polícia já poderia ter feito exames de DNA, né, e poderia ter dado à sociedade e à família uma resposta. 4 anos, 4 anos que o Alex morreu, e o camarada, depois do atendimento no hospital de base, foi para São Paulo, e agora a família teve a notícia de que a mãe dele foi para São Paulo, onde a irmã mora, onde ele foi acolhido, e onde ele está vivendo uma vida normal, como se ele nunca tivesse assassinado ninguém, nunca tivesse cometido crime.
E isso é um escárnio na nossa cara. Aí, a família está desde o ano passado esperando a resposta de uma carta precatória que a polícia daqui mandou para São Paulo. Isso depois que o inquérito ficou, assim, andando daquela maneira, né? Bem linda. Para não dizer outra coisa, de uma forma amorosa, parado, lento, chegou segundo a irmã do Alex, chegou a ser arquivado por um período. Isso é um absurdo. Precisou o Ministério Público entrar, pedir algumas diligências para ver se a delegada de plantão, a doutora Magna, né, doutora? Cumpria as outras diligências, enfim. O fato é que até agora o camarada continua solto. Então fica aqui o meu apelo para a doutora Magda e para Evi Paternoste, que é um cara sensacional, que é um cara acima da média, um profissional de excelência. Fica aqui o meu pedido em nome da família e da sociedade civil. Itabuna merece uma resposta desses crimes bárbaros que nos chocam todos os dias. Então agora foi a Fabielle, outro dia foi a Sayonara, e tem 4 anos que aconteceu com o Alex. Bom, eu vou entrevistar hoje uma mãe muito querida, muito querida, mas antes de começar a entrevistar a Tatiana e abordar o assunto da Tatiana, eu quero falar com vocês sobre uma notícia que eu tive agora há pouco, divulgada por uma rede social dos assembleanos, o portal dos assembleanos, falando sobre Silas Malafaia. Silas Malafaia diz que agora todos os membros da igreja dele que se divorciarem serão excluídos do rol de membros. Ê, pastor, não vai sobrar um, hein? Ó, não vai sobrar um. Deixa eu te contar um babado. Não vai sobrar um. Porque o que tem de gente divorciando dentro e fora das igrejas não tá no gibi. A começar pelos seus amigos. Eu lembro que há muito tempo atrás, Pérola, o Silas Malafaia se revoltou contra o Caio Fábio. Caio Fábio era um grande amigo dele, e aí entrar numa guerra absurda. Olha lá, o Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia excluirá membros da igreja que se divorciarem. Ele pegou uma briga ferrenha com o Caio Fábio, porque o Caio Fábio se separou da esposa. Agora, outro dia, ele estava de mãos dadas, posando junto com a mulher dele, e um outro pastor famosíssimo aqui no Brasil, amigo dele, que se separou da esposa e já casou com outra pastora. Pastora essa que divulga aí para todo mundo que ela é lutadora em prol da família, dos casamentos, e ela tem um quadro lá, um programa, enfim, uma campanha voltada para o quarto de guerra, para ensinar mulheres a lutarem pelos seus casamentos. Uai, mas ela casou com um homem que era pastor, que tinha uma família e que divorciou para ficar com ela, enfim. Ô Silas Malafaia, será que o senhor não entende que no Brasil nós temos diversos contextos para justificarem um divórcio? E fazendo isso, o senhor está dizendo para as mulheres que sofrem de violência doméstica para continuarem sendo amordaçadas dentro de relacionamentos tóxicos e abusivos? Não bastasse o fato de que o senhor é seletivo, né? Aceita o divórcio dos seus amigos quando o senhor quer. Dos outros que o senhor não quer, o senhor não aceita, né? Ainda por cima, o senhor ignora estatísticas absurdas. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres no Brasil. Nós somos o país que o 19º Fórum Nacional de Segurança Pública informou que todos os tipos de violência contra mulheres cresceram absurdamente. As violências das mais variadas formas. Psicológica, moral, sexual, física. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública também nos indicou que os números de registros e de pedidos de medida protetiva também aumentaram. Talvez esse tenha sido o único dado positivo. De que maneira, Úrsula? Aumentou os pedidos e as denúncias? Você acha que isso é positivo? Acho, porque as vítimas, elas romperam o silêncio e resolveram pedir ajuda, socorro do aparato estatal, da polícia, do judiciário, exatamente para salvaguardar sua própria integridade física e emocional. E, portanto, eu preciso encarar esse dado, né, que me mostra que os números das denúncias e pedidos de medidas protetivas aumentaram de um ano para outro. Eu preciso encarar como um fator positivo. Porque, querendo ou não, diversas mulheres estão sendo encorajadas a romper o silêncio. Aí veio o pastor de uma igreja da Assembleia e, olha, não me chama de intolerante religiosa não, hein?
Não me chama não, porque você está ouvindo uma mulher que é evangélica, assembleana, falar de um pastor, de uma entidade que ela pertence. Portanto, não me chama de intolerante religiosa, nem fala que eu estou perseguindo evangélico. Não estou. Eu acho que é muita demagogia, né, para um pastor, muita hipocrisia para um pastor, sabendo desses dados absurdos que nós vivemos no país, lançar uma nota de que agora todo divorciado da igreja dele vai ser excluído do rol de membros. Eu acho que o senhor devia, pelo menos, criar critérios, analisar os requisitos desse divórcio. Porque muitas mulheres evangélicas estão dentro de relacionamentos tóxicos e por causa de aconselhamentos de pastores como o senhor, de líderes irresponsáveis como o senhor, infelizmente se tornam estatísticas de feminicídio. A Sara Mariano, lá de Salvador, cantora e pastora evangélica, foi morta pelo pastor, o marido dela, que junto com outros obreiros da igreja arquitetaram um crime cruel, hediondo. E aí, faz o quê? Ela estava sendo orientada a permanecer dentro desse relacionamento tóxico. Se ela tivesse tido um aconselhamento sério, responsável, certamente a Sara Mariano hoje não estaria englobando as estatísticas vergonhosas desse país. Então, pastor, o senhor devia repensar. O senhor adora uma polêmica, eu também gosto. Mas o senhor devia repensar as polêmicas que o senhor decide levar à frente, peitar, né, e levar adiante. Sabe por quê? Porque estamos tratando de vidas e mulheres continuam amordaçadas dentro de relacionamentos absurdos, exatamente por causa de situações como essa. Se divorciar, vou excluir da igreja. É o senhor dizendo para as mulheres desse país: tá apanhando? Continua apanhando. Tá sendo violentada psicologicamente? Continua caladinha. Você não pode divorciar não, porque se divorciar vai pro inferno. Olha, muito cuidado. Muito cuidado com as regrinhas que o senhor faz, que o senhor divulga, que o senhor propaga. Porque vidas estão sendo ceifadas de milhares de mulheres desse país. E outra coisa, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se o senhor quer fazer isso para os membros da sua igreja, da sua congregação, devia começar a evitar amizades de pastores, assim como esse que o senhor anda aí, ó, carne e unha, pra cima e pra baixo, com ele e com a esposa, a nova esposa dele. Porque ele divorciou pra casar de novo, tá bom? Passou a Alencar, amigo seu, divorciou, tá bom? E casou com a Nani Alencar. Divórcio, casamento, e o senhor tá andando com ele aí pra cima e pra baixo, posando pra foto junto com sua esposa. Cuidado com a hipocrisia, viu, Malafaia? Cuidado. Custa vidas. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar? Vamos esquecer Malafaia. Vamos mudar de assunto. Olha, o caso de hoje que eu quero abordar com vocês envolve a Tatiana, de Curitiba. Eu quero que a produção, por favor, passe para mim os primeiros vídeos que eu cedi para a produção para que a gente pudesse veicular. Tá pronto, produção? Fala para mim. Essa é a Valentina. Foi tirada da mãe há mais de 2 anos e está em um abrigo. Por simplesmente ela ter denunciado vários órgãos municipais, inclusive o abrigo que ela estava. O outro vídeo, produção, por favor. Essa é a Valentina, filha da Tati, que está num abrigo para ser encaminhada para adoção, como se ela não tivesse família, como se ela não tivesse mãe biológica, com a qual ela tem um laço afetivo. Olha lá. O Estado não é família, os abrigos não são lá. Amor de mãe é comparado ao amor de Deus, de tão puro e verdadeiro. Filhos não se tiram, justiça não violenta. Órgãos de proteção não deveriam machucar. Justiça pela Valentina e pela mamãe Tatiana. Olha, gente, esse caso parece um caso de novela mexicana ou filme de terror, de drama. Essa mãe, ela morava no primeiro momento em Goiânia e teve que sair de lá de Goiânia porque se tornou vítima de violência doméstica. E aí o que acontece? Sendo vítima de violência doméstica, pediu medidas protetivas, ela sofreu uma tentativa de feminicídio, saiu daquela cidade e foi morar no Tocantins com a filha dela. Quando chegou no Tocantins, passado algum tempo morando no Tocantins, a Tati, depois que a Valentina contou para ela que um determinado homem tentou, vamos dizer assim, ultrapassar os limites, né, higienos daquela criança, a Tati diligentemente
procurou as autoridades policiais e denunciou o cara. Não houve, vamos dizer assim, uma situação mais grave do que deveria ser, ou do que poderia ser, na verdade, porque a Tati, ela, graças a Deus, escutou o pedido da filha para sair da casa dessa amiga, né? E cujo marido fez o que fez, de passar a mão na menina, etc. E mesmo tendo sido uma coisa que aparentemente parece ser tão boba, mas tão grave ao mesmo tempo, a Tati procurou as autoridades policiais. E aí o que acontece? A Tati pediu medida protetiva, porque estava mexendo com uma família muito importante naquela cidade, lá no interior do Tocantins. E a Tati pediu medida protetiva e o cara ainda assim estava descumprindo a medida protetiva. E o que aconteceu? A Tati precisou ser protegida por um programa da Polícia Federal em Brasília, o Provita. Sabe por quê? Porque ela e a filha estavam correndo risco de vida. E para salvaguardar a integridade física e emocional dela e da filha, saíram de Tocantins e foram para Brasília para serem protegidas por esse programa de proteção à testemunha. Uma mulher que precisa de proteção de um programa desse não pode ser julgada. Não pode ser julgada, porque se infelizmente ela e a filha estão com a sua integridade física e emocional sendo, vamos dizer assim, colocadas em xeque, em risco, ela precisa procurar a ajuda das autoridades governamentais, enfim, policiais, judiciais, para tentar sobreviver. Essa é a verdade. Chegando em Brasília, a Tati foi orientada pelos policiais federais do Programa de Proteção à Testemunha a não voltar para Tocantins. E aí foi quando a Tati escolheu Curitiba, né? Porque lhe foi orientado procurar um lugar diametralmente oposto ao lugar que ela estava morando. E aí ela foi para Curitiba. E em Curitiba, o segundo capítulo, aliás, o terceiro capítulo da vida dela, extremamente nefasto, começou a acontecer. E a gente vai abordar agora. Mas eu quero adiantar para vocês que, em virtude dessas mudanças de estado, o Ministério Público da cidade distribuiu uma ação de destituição de pátria e poder, alegando que a Tatiana estava violentando psicologicamente a filha e a instabilidade de domicílio estava trazendo prejuízos emocionais à criança. E aí eu fico me perguntando, que Ministério Público é esse que coloca em xeque as mudanças necessárias, territoriais e geográficas que uma mãe precisou fazer para se proteger? Seja bem-vinda, Tati. Sinta-se abraçada e acolhida por mim. Como você é amada. Como você é amada. E a Tati passou o domingo ontem dilacerada, todas nós que abraçamos a causa da Tati, porque foi juntado no processo, nas últimas horas, um relatório do abrigo que está com essa criança, dizendo que ela não está bem. E o engraçado é que, em contato com a Tati na semana passada, ela passou a semana toda dizendo: doutora, eu sinto que a minha filha não está bem. O sexto sentido de mãe, né? Bom dia, Tati. Eu nem vou perguntar como você tá, porque eu sei como você tá. Eu quero dizer para você que não vamos soltar a sua mão. Não vamos soltar a sua mão até que a sua filha volte para sua casa, volte para os seus braços, volte para o seu colo. Mas conta para mim o que aconteceu desde quando você passou a ser abrigada pelos abrigos, acolhida, na verdade, pelos abrigos de Curitiba. Conta pra mim, porque a parte anterior já adiantei aqui para os nossos telespectadores. Mas conta pra mim o que aconteceu para motivar essa perda temporária de guarda da tua filha. E quanto tempo você tá sem falar com a Valentina, sem ver a Valentina? Então, bom dia, pessoal. Quero agradecer, né, a doutora Úrsula, principalmente, porque levantou ela para tomar essa briga comigo, porque aqui em Curitiba, eu e minha filha estamos sendo negligenciadas pelo próprio Estado, por todas as autoridades, não tem ninguém aqui, né, ajudando a gente em nada, a não ser mães que se solidarizaram com a minha dor. Eu e minha filha já vinha de um histórico de violência bem forte. Tudo que eu fiz nessa vida, se eu errei, eu não sei, porque eu não conheço esse erro. Eu fiz para proteger, principalmente a minha filha, né? E a gente está sendo injustiçada aqui. Eu fui jogada no abrigo com a minha filha,
como se fosse moradora de rua, como se fosse lixo, como se fosse qualquer coisa. E tudo isso que está acontecendo foi de fato porque eu tenho um pouco de conhecimento da lei. Eu sei quais são os direitos da Valentina, os meus direitos, né? Que nós duas viemos com medida protetiva, igual a doutora Úrsula falou, da federal, para recomeçar as nossas vidas. E aqui em Curitiba é o inferno. Mais de 2 anos e 3 meses. Tá no abrigo. E Mais tem de quanto... 2 anos e 3 meses. E vai fazer 1 ano agora que eles me impediu de ver ela porque eu denunciei eles. Isso simplesmente por vingança, retaliação ou algo mais sério, né? Como tráfico de criança, facilitação de adoção, tem que investigar. A gente não sabe, não tem motivo para eles terem acolhido ela e muito menos para tirar ela de mim. E ontem recebemos um relatório que o abrigo acabou confessando, não sei o que aconteceu de grave lá, que eles acabaram confessando que a minha filha não está bem. E eu tô aqui perto dela e não posso fazer nada. E tem uma semana que a Tatiana conversa comigo dizendo: doutora, eu tenho certeza que está acontecendo alguma coisa com a minha filha, porque eu sinto que ela não está bem. O sexto sentido de mãe não falha, gente. E a verdade é o seguinte, deixa eu tentar resumir para vocês, para a gente continuar a nossa entrevista com a Tati. Quando a Tati foi encaminhada pela Polícia Federal para Curitiba, a Tati foi com a roupa do corpo junto com a filha. Deixou tudo para trás, a casa de Tocantins, as roupas, os objetos pessoais, os eletrodomésticos, fogão, geladeira, cama, mobília, tudo, e foi recomeçar a vida. E aí Curitiba colocou a Tati num abrigo em que recebia usuárias de droga e moradoras de rua. Gente, eu não tenho nada contra moradores de rua, não tenho nada contra usuários de droga, pelo amor de Deus, me entendam bem. Mas é um lugar inapropriado para se colocar uma mãe e uma filha que já estava vindo de outros contextos de violência e que precisava ser acolhida no lugar de dignidade com segurança. Dentro desse primeiro abrigo em que a Tati ficou com a Valentina, me corrija se eu estiver errada, elas foram agredidas, violentadas. Uma outra pessoa que estava sendo acolhida pelo abrigo, né, não sei se usuária de droga ou não, mas chegou a agredir vocês, não foi isso? Sim, tentou me matar, existe um BO, existe corpo de delito. Eu pedi apoio, segurança, pedi para ser trocada de abrigo, né? E a diretora desse abrigo, né, que diz que até de um pastor, e não fizeram nada, simplesmente. Aí quando eu subi para falar que eu ia denunciar o abrigo, né, pelas situações vividas, presenciadas e também de violência que eu, a Valentina, viveu e eu senti na pele, né, porque tentaram me matar lá dentro, usuárias, mães, muitas crianças lá, um lugar totalmente insalubre. Eu e a Valentina fomos parar no hospital por causa de comida estragada e vencida. Porque, então, se você precisa de um lugar, o que eu ouvi do abrigo, tá achando ruim, sai, porque o que a gente tem é isso. E que não tinha outro lugar. E sim, existem outros abrigos que eles poderiam ter encaminhado, eu e a Valentina. Aí quando eu falei que ia denunciar eles armaram pra cima de mim. Uma espécie de perseguição, de retaliação, e eles estão levando, na verdade, longe demais. E chegar ao ponto de dizer que a Valentina não tem mais laços afetivos com a Tati. Estão tentando, de todas as maneiras, induzir o Judiciário e o Ministério Público a acreditar que essa menina foi negligenciada, a acreditar que essa menina foi maltratada pela mãe, o que nunca aconteceu. Inclusive, tem um relatório do Conselho Tutelar dizendo que a alternativa seria trocar vocês de abrigo, porque era nítido para os conselheiros tutelares que entre vocês existia um vínculo afetivo muito forte, não é isso, Tati? Sim, era para manter nós duas em outro abrigo até eu conseguir achar uma casa, né, que aceitasse criança. Só que isso não foi feito. Na verdade, quando eu cheguei lá, eles já tinham armado para cima de mim. Até então, falou que era vulnerabilidade, né? E nesses 2 anos, agora, na metade desses 2 anos, Deus me preparou o esposo, uma pessoa boa, não é um homem agressor, porque assim, existem ainda homens de bem. Tô casada, perdi um bebê por causa disso, a gente tem casa, mora de aluguel, é simples, somos pobres, mas não falta nada para Valentina, na verdade, nunca faltou. E ainda tentaram me colocar de louca, e não provou nada. Vulnerabilidade, ok.
Inclusive, eu estive em contato, estou em contato com a sua terapeuta, que atesta a sua sanidade mental, que atesta as suas condições psicológicas para cuidar da sua filha. Eu quero falar sobre essa situação que aconteceu com você durante esse processo. Você perdeu uma gestação no 5º mês. E a perda do bebê se justifica pelos choques emocionais que você viveu durante esse processo e pela notícia que você recebeu de que a Valentina, antes mesmo que o processo fosse concluído, já tinha sido encaminhado para a lista de adoção. Foi isso ou eu estou confundindo as coisas? Sim, exatamente foi isso que aconteceu. Em maio, dia 26 de abril do ano passado, na verdade, nesses 2 anos, eu vou voltar lá atrás para vocês entenderem e resumir. Nesses 2 anos, eu visitava minha própria filha 1 hora, uma vez por mês. No mês, eu, sendo mãe, eu via minha filha 4 horas, para vocês terem ideia. Só que durante essas visitas aconteciam muitas situações, né, que eu não vou, enfim, entrar em detalhes aqui, muitas situações bem assim, difícil, né, que eu cheguei a procurar, a bater de frente com o pessoal do abrigo, onde que a Valentina está até hoje, né, nas visitas, ela me trouxe várias situações de maus tratos, negligência, inclusive tinha até situações de crianças fazendo o que não deve lá dentro, e eu bati de frente com a diretora e pedi um posicionamento, porque a minha filha estava lá. E nisso tudo começou o inferno, que eu vi que é retaliação e vingança, porque eu denunciei o abrigo que a Valentina está no conselho tutelar, não porque eu sou a mãe denunciante, a mãe que quer causar, mas porque, de fato, sim, houve várias negligências e maus tratos contra a minha filha e outras crianças lá dentro. Aí, quando foi em maio, dia 26, foi o último dia que eu vi ela, porque o aniversário, na verdade, abril, corrigindo aqui, dia 26 de abril foi a última vez que eu vi a Valentina, do ano passado, tá? Vai fazer 1 ano que eles impediram, o abrigo impediu, juntamente com o Ministério Público, inventando um monte de coisas que não tinha vínculo, justamente só por vingança, porque eu denunciei eles. Eu vi a minha filha, dia 25 de abril é aniversário dela, eu vi ela dia 26 porque eu estava internada, de uma gestação de risco. Quando foi em julho, eu descobri que meu bebê já estava morto há 3 semanas atrás. Que se a gente contar na data da ultrassom que eu descobri que o coraçãozinho do João Miguel parou, desculpa, eu descobri que o coração do João Miguel parou dentro de mim, foi exatamente na data que a psicóloga do abrigo, mandou uma mensagem no meu celular, proibindo as visitas e um papel de destituição e não me falou mais nada. E nunca mais eu vi minha filha. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Curitiba agora arranca filho de família pobre. Eu quero dizer que mãe pobre, família pobre, situação de vulnerabilidade social e econômica não são requisitos. Vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica não são requisitos para destituição de pátrio poder de uma criança. Valentina tem mãe, Valentina tem família, Valentina tem um quartinho esperando por ela. Aliás, cadê o vídeo do quartinho? Eu quero que passe aí, por favor. O vídeo do quartinho. Valentina tem um quartinho esperando por ela. Uma mãe diligente, amorosa, zelosa, cuidadosa. Você tá dentro do quarto da Valentina, Tati? Tô no quarto dela. Consegue mostrar pra nós o quartinho pronto, esperando pela Valentina, pela volta dela? Consegue virar aí um pouquinho o computador, aí o celular? Isso, mostra pra nós. A caminha, os armários. Mostra pra nós, olha lá, o quarto de guerra dela. Ela transformou o quarto da Valentina num lugar de oração, pedindo a Orações que volta. as pessoas têm. Recadinho pra Valentina, orações. Os móveis, os brinquedinhos, olha lá, como tá lindo. O quartinho esperando pela Valentina. Gente, deixa eu te contar uma coisa. O quartinho tá lindo. E eu conheço muitos castelos que carecem de amor e muitos casebres que transbordam amor, afetividade e cuidado. Não significa dizer que o fato dessa família ser vulnerável e já ter se reestruturado nos últimos tempos, sem a ajuda do município, porque era para o município ter disponibilizado uma casa para Tati, um emprego para Tati, né, para que a destituição do pátrio poder fosse a última alternativa. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a destituição do pátrio poder familiar como última alternativa para casos gravíssimos de estupro, de
de agressões físicas, de exposição da integridade física e emocional daquela criança, coisas muito graves, muito extremas. E a Tati nunca protagonizou nada que pudesse justificar o que o município e o que o Estado está fazendo. Então, Tati, cadê você? Tá aí? Estou. Dividir a tela? Tati, veja só. Eu quero porque o nosso tempo de programa é muito curto, e eu quero deixar claro para todo mundo que hoje à tarde nós vamos fazer uma live com a Tati, nós vamos fazer uma live com a terapeuta da Tati, né, a psicóloga que acompanha ela, e com a profissional que acompanhou a Tati enquanto ela estava lá no programa da Polícia Federal em Brasília. Mas eu queria, Tati, por causa do nosso tempo que é muito curto, muito enxuto, eu queria que você fizesse um apelo direcionado às autoridades policiais, judiciais, para esse abrigo. O que teu coração de mãe pede hoje para que você fale com essas pessoas, porque o aniversário da Valentina está chegando. Qual que é a tua vontade? Gente, na verdade, eu vou resumir o apelo para as autoridades e para as pessoas do mundo, porque, infelizmente, Curitiba inteiro é realidade, eu tenho como provar. Curitiba inteiro, o Paraná inteiro sabe. As autoridades daqui sabem o que está acontecendo e não fazem nada. São pessoas frias. Eu não sei se eles estão envolvidos em alguma outra coisa, mas Deus tem levantado pessoas de fora orando, pedindo por justiça. Aqui em Curitiba só tenho mães que estão comigo nessa luta. É mais de 2 anos de sofrimento. A minha filha está sofrendo. Ontem, esse relatório não trouxe foi questões comportamentais da Valentina. Não, é a Valentina pedindo socorro. A minha filha está implorando socorro, Curitiba. A minha filha está sofrendo dentro desse abrigo. Ela está sofrendo sem mãe. Entrega minha filha amanhã. Se não entregar minha filha até amanhã, eu vou no mundo, eu vou gritar. Não vai ser uma mãe contra um país, não. Vai ser uma mãe contra o mundo, porque eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir que a minha filha tem mãe. A minha filha está sofrendo. Eu quero a Valentina em casa. Ela tem tudo aqui. Principalmente ela tem amor. Uma igreja que ora por ela. Pessoas até fora do Brasil orando. Ela tem rede de apoio. Ela tem carinho. E devolve a minha filha, porque senão eu vou lá buscar ela. Esse relatório, eu sei que a gente já está aqui vencendo o tempo, mas eu quero resumir aqui para vocês. O relatório que foi juntado no processo, divide a tela para mim, produção, diz que a Valentina está apresentando irritabilidade, baixa tolerância a pequenas frustrações, choros constantes. Valentina está agredindo os coleguinhas de abrigo, os coleguinhas as crianças que são acolhidas no abrigo. Sabe por que Valentina está apresentando choro constante? Porque a Valentina precisa do colo da mãe, do abraço da mãe, do braço da mãe. A Valentina precisa do aconchego da mãe, da casa dela. Essa criança tem família biológica, tem mãe biológica, e não só uma mãe biológica, porque nem todo DNA é suficiente para estabelecer laços afetivos, mas a Valentina tem na Tatiana um porto seguro de afetividade. E isso é inquestionável para todas as pessoas e testemunhas que estão acompanhando esse caso. Inclusive, a Tati tem em favor dela o depoimento de ex-funcionários desse abrigo e, inclusive, dos conselheiros tutelares que falam em todos os relatórios que existe afetividade entre mãe e filha. Então, já que a gente concluiu e encerrou, eu quero dizer para vocês, devolvam a Valentina para Tati. Esse é o meu apelo final. Muito obrigada, Tati. Que Deus te abençoe. E hoje à tarde a gente faz uma live mais demorada para entrar em detalhes lá no meu Instagram, @adv.ursulamatos. A gente vai fazer uma live hoje à tarde por volta de 3 horas da tarde, ok? Então, eu quero todos vocês lá. Um beijo, Tati. E eu tenho certeza que a gente vai aparecer aqui dando notícias positivas de que a Valentina voltou para você. Fica com Deus. Até semana que vem, gente. Deus abençoe. Olha, estou de volta aqui com vocês. A gente, depois de um relato como esse, uma entrevista tão marcante, né? Uma mãe que sofre
em busca de sua filha, um ano de saudade, um ano aí de injustiça. Então a gente agora fica na expectativa, no aguardo também. Irá acontecer à tarde essa live. Para você de casa ter outras informações também. Agora, esse mês de abril, aniversário da criança, da Valentina. Um aninho, mais um aninho de vida e que poderia ser nos abraços, no afago, no carinho do seu lar, juntamente ali com a sua mamãe. Mas que, infelizmente, é um ano de saudade, um ano em que a mãe busca aí por uma filha e que não tem resposta do judiciário que seja plausível, né? A gente observa aí essas injustiças. Olha, eu quero iniciar aqui a nossa segunda parte, a nossa segunda rodada, com os destaques do dia. E é o seguinte, Semana Santa está aí, olha, batendo nas portas, aquele dia do almoço em família, aquele dia que você, mamãe, papai, vovô, entrega os ovos de Páscoa também para o filhinho. E a gente já sabe, Semana Santa, né, traz aí essa imagem e traz também a conscientização do amor que a gente precisa ter, não só nessa época do ano, que é um momento, assim como o Natal, em que a gente tem essa sensibilidade, a gente se torna ainda mais humano, mas que a gente em outras épocas do ano consiga também transparecer e entregar esse amor, né? O amor que foi nos dado ali com a morte, a crucificação e ressurreição de Jesus, né? A gente vai ter uma entrevista aqui, teremos uma entrevista bem especial, então falando aí sobre morte e ressurreição de Jesus, e a gente sabe que você de casa não vai perder. Por isso, a programação aí, olha, para o seu final de semana vai chegar com tudo, para você assistir com família, e além de tudo, a gente já vai começar aqui com algumas diquinhas também para você de casa, porque o preço, aqueles alimentos que a gente compra para fazer esse almoço em família, subiu. Além de que o bacalhau, que é o peixe mais comum que a gente come, a gente adora aquele sabor, né? E também é utilizado ali para outras refeições durante o dia e outras refeições também colocadas ali na mesa. Subiu, então você aí de casa, olha, já vai para o mercado já sabendo. E além de tudo, fazer as compras com antecedência. Os mercados estão aí colocando também os ovos de Páscoa, algumas empresas já colocaram ali. Então dá para você de casa fazer a sua escolha. E dessa vez também, após a Bahia Origem Week, que aconteceu em Salvador ali no Centro de Convenções, a gente sabe que os ovos de Páscoa gourmet que saem, que fogem ali do tradicional, a gente consegue observar também que ganhou força. Algumas empresas aqui também de nossa região, algumas empresas aqui de Itabuna, traz aí essa super novidade com cacau amargo, aquele cacau que não traz aquela intolerância também, já existe ali cacau também para todo tipo de gosto, para todo tipo de bolso. E o cacau, olha, além de tudo, teve uma alta nos últimos meses, a gente sabe ali também a importância que traz aqui para nossa região, principalmente por ser uma região cacaueira, né? A região do Ouro Negro, esse cacau gostoso, o cacau que a gente sabe que trouxe tanta riqueza, tanto conhecimento aqui. Os olhos do mundo se concentraram em nossa região aqui na Bahia por muito tempo. A gente entende as grandes fazendas que tivemos e principalmente os grandes produtores que ainda temos aqui em nossa região. Por isso, para essa época também de Natal, de Páscoa, aliás, de Páscoa, a gente sabe, para além desse sentimento de afago ali em família, que é o sentimento de lembrar de Jesus, apesar de que é um momento que a gente agora precisa falar mais às nossas crianças, um momento de assistir a Paixão de Cristo, um espetáculo brilhante, inclusive, que eu estou ansiosa, na expectativa também para assistir, um espetáculo muito lindo, né, Toné? Você de casa, já fica essa dica. Faça a escolha aí dos produtores, das empresas que estarão aí fornecendo o ovo de Páscoa ali para sua família aqui da região, hein? Vamos fazer aí, olha, levantar uma força, porque essa união, ela traz aí, olha,
gera dinheiro, a economia precisa circular. E circulando aqui com esses microempreendedores, a gente entende que funciona e que é bom para todos nós. Além de que são doces maravilhosos. Então, pós aí o Bahia Origem Week que aconteceu ali em Salvador, a gente agora já sabe, tem diversos ovos aqui que cabe ali no seu bolso, no seu orçamento, do mais barato ao mais caro, você que escolhe. Então, para essa época do ano, para além desse momento ali de comemorar, de festejar em família, em estar junto, também a gente tem uma entrevista bem especial que vai acontecer aí, então, na sexta-feira, já sendo preparado para vocês. Tonezinha, o que você tem aí pra gente? Nós vamos falar sobre um assunto que eu não sei, você é dessa época, que era no tempo que os clubes sociais faziam sucesso. Nós tínhamos 2 clubes aqui que eram importantíssimos, que era o Itabuna Clube, era ali onde hoje funciona a agência do Banco do Brasil, ali na Paulino Vieira ali, e o Grapiúna Tênis Clube, que ainda existe, que era chamado inclusive de aristocrático, porque era só pesos pesados, era a nata da sociedade local que frequentava. Nesse tempo, realmente, o Grapiúna era importante e os clubes sociais eram importantes, tinham festas maravilhosas, festas finas, por exemplo, o colunista social Charles Henry fazia muitas festas lá, as 10 mais Itabuna, tinha festa de debutante, tinha Miss Itabuna, Rainha do Cacau, Rainha disso, Rainha daquilo, o Réveillon, carnavais fantásticos, era desfile de fantasias, de bloco, de luxo, tudo acontecia no Grapiúna. Depois você teve o parque aquático, aquelas piscinas maravilhosas, tinha também, era muito ligado a esporte, tinha quadra de esporte, tinha tênis, por isso que chamava Grapiúna Tênis Clube, tinha quadra de tênis. Mas com a decadência desses clubes sociais, que não foi só em Itabuna, em toda parte do Brasil, houve também uma decadência, atingiu também o Grapiúna. Só que os sócios também não foram motivados, não se interessaram e o clube ficou passando a decadência, com débitos, dívidas, inclusive trabalhistas. E aí foi a leilão, mas ninguém arrematou. E agora está na mão de um sócio lá, um presidente, que chama-se Ademar Brandão, há muitos anos, que manda e desmanda. Inclusive uma parte do clube, uma parte do imóvel, de uma área já foi vendida para uma empreiteira, para uma construtora. Agora, lembrando a vocês que fica situada essa área, eu não me lembro qual é a metragem total lá da área, que fica numa área nobre, é ali na Avenida Juca Leão. Próximo, vizinho quase ao escritório da Seplac, onde era o antigo escritório da Seplac também, que acabou ali. Mas ele agora resolveu, ele já é presidente há muitos anos lá, vai e volta, ele sempre é presidente. Abriram também, não é mais aquele sistema que tinha, que era regido por um estatuto, que você só podia frequentar o clube se você fosse sócio, tinha que ter uma carteirinha, era uma confusão. Eu lembro que na época de carnaval, todo ano tinha que mudar essa carteira, ela tinha que fazer exame disso, exame daquilo. Meu pai tinha que pagar para fazer a carteirinha, tirar novas fotos. Você só tinha acesso mesmo às festas, principalmente carnaval, se fosse com a carteirinha já renovada. E agora os sócios estão chamando o pessoal contrário, a oposição a essa diretoria que está aí, estão querendo que os sócios remisos se apresentem, porque ali ainda pertence aos sócios, ali não pertence a esse presidente que está lá, esse Ademar Brandão, não é só ele. E ele agora resolveu fazer um edital, e ele fez o edital e quer convocar uma eleição para abril, para o dia 20, que é na próxima semana. Mas acontece, que é no domingo próximo, mas acontece que pelo estatuto, antigos sócios estão vendo isso, antigos sócios falaram para mim, não pode, as eleições, segundo rege o estatuto, só podem ser realizadas em agosto. Então eles querem bloquear essa eleição, eles não querem que aconteça, para ver, inclusive, que esse rapaz que é o presidente hoje, não presta nem conta do que faz lá, do que ganha, do que deixou de ganhar. Não prestou conta, inclusive, dessa área que foi vendida, uma parte já foi vendida. Tinha onde era até uma quadra, fica no fundo do clube. Foi vendida para uma empreiteira lá, para uma construtora que vai construir um prédio. E aí,
Como se trata de uma área nobre, tem muita gente interessada em adquirir ali aquele imóvel. E ainda tem os equipamentos, estão todos lá. Tem as coisas da piscina, tem 2 bares, tem um salão nobre, ainda tem quadras ainda, quadra de futebol de salão. E tem uma quadra de tênis ainda tem. Então, pessoal, só quem pode participar dessa eleição são sócios remidos, deixar claro aqui. Mas tem muitos sócios. O pessoal não está motivado, não estão interessados. Mas tem um movimento aí de pessoas interessadas, de sócios remidos que estão interessados em participar e inscrever uma chapa para participar dessa eleição, porque até agora só tem essa chapa única. Vamos ver no que vai dar, porque realmente está numa área cobiçada muito pelo pessoal do setor imobiliário. Em torno dessas eleições, existe um movimento por parte de sócios remidos, como eu falei aqui, que não concorda com a atual gestão do presidente Ademar Brandão, que, segundo o associado, tem omitido dados essenciais da atual situação do clube. Lembrando que o Grapiúna foi a leilão por conta de dívidas trabalhistas com a Justiça do Trabalho, para pagamento de salários atrasados de ex-funcionários. Não houve interessado na arrematação do imóvel. Localizado na área nobre, como eu já falei, já teve uma parte do imóvel vendido, o que gerou protestos, porque o pessoal, os sócios, estão cobrando que não foram apresentados documentos dessa transação, que alguns consideram nebulosa e fraudulenta. Vamos acordar, você aí que é sócio remido, você faz parte ainda desse quadro de sócios, de associados. Você tem direitos. Se é para vender, vamos entrar aí num acordo, vamos ver, todo mundo tem direito. Não é um só que vai ganhar, não. É só essa diretoria, porque está lá? Não, e os outros? Ali não é de uma só pessoa, ali pertence a todos. É um clube com sócios filiados, segundo os estatutos. Agora foi realmente interditada a eleição, que estava programada para ser no domingo, não vai acontecer, foi barrada. Estavam falando que iam ter, e o caso ia para a justiça. Vamos aguardar. O pessoal merece respeito. Pérola. Olha, uma outra coisa também que eu quero já trazer aqui para vocês, um outro destaque, né? Aconteceu ontem no Shopping Jequitibá o lançamento do livro Mulher Política, da nossa apresentadora aqui também, da TVI, Lisdeile Nobre. Ela que é cronista, ela é apresentadora, delegada, professora e assim, ela é uma artista de fato. Esse livro, ele engloba ali temas atuais importantíssimos e a gente tem um videozinho bem gostoso aí, então, desse momento, um momento bem especial que, para além do lançamento do livro, também teve bolinho ali em comemoração ao aniversário da nossa autora. Roda aí pra gente, Cássio, esse vídeo tão especial. Estamos fazendo história, estamos contando as nossas vitórias para cada mulher que se une nesse movimento. Nós somos protagonistas, seguimos vibrando no mesmo sentido. Brilha as amigas, meninas cantando comigo. Você não pode prever o que vai acontecer, então aproveite o que vier. Vamos juntas, uma história de inspiração. Vamos juntas, mulheres inspirando mulheres. Vamos. Olha, foi sucesso aí, com direito então a bolo, com direito aos parabéns ali. Então os nossos parabéns aqui quanto TV, a Lisdeile, ela que apresenta o Politiza Liz juntamente com a sua parceira, sua dupla fiel, Larissa Araújo, que elas abrilhantam aqui as manhãs de sexta-feira, falando sobre política, falando sobre assuntos modernos, atuais e que você de casa adora o Politiza Liz. Então os nossos parabéns aí por mais um aninho de vida e também
por esse livro que encoraja, por esse livro que traz aí assuntos modernos, assuntos para você, mulher que gosta de política, para você que tem vontade também de entrar na política. Essa aí é uma super novidade. O livro ele está disponível também para você que tiver interesse em comprar, em ler, em conhecer um pouco mais tanto da autora quanto do próprio livro. Então já fica aí uma super novidade. Fica esse convite para você de casa conhecer. Tem práticas aí, olha, dicas práticas para a construção de campanhas eficazes. A obra participação aí, olha, de mulher que vai além do simbolismo, sendo efetiva, sendo transformadoras na sociedade. Ou seja, é um livro mais do que especial para você de casa assistir. Ela que tem esse currículo aí, olha, invejável. Liz Daly é doutora então em Política Social e Cidadania, mestre em Ética e Gestão, graduada em Direito. Enfim, aquele livro que você aprende muito com a leitura, você tem conhecimento, agrega em seu conhecimento. E você que é participante político, você que é ativo nas políticas públicas, fica essa super diquinha aí, então, de livro para você conhecer, tá? Mulher Política, aconteceu essa estreia aí na tarde de ontem no Shopping Jequitibá. Tonezinha, você tem mais alguma coisa pra gente? Eu falei aqui no início, fiz uma chamada sobre a questão das motos com descarga aberta. Nós estávamos esperando aqui uma entrevista com o secretário Humberto Matos, que é da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, SESOP, para falar sobre isso. Porque realmente está incomodando, é uma poluição sonora absurda. Esse negócio de descarga aberta é idiotice, isso, otarice. Isso vai ser fiscalizado e as motos podem ser apreendidas. Porque você não pode pegar uma moto, você abrir a descarga num barulho intenso pelas ruas, e às vezes é de noite, de madrugada, incomodando os outros. Aí fica difícil. Então essas motos poderão ser apreendidas. Que a CETRAN também vai trabalhar junto com a SESOP para punir esses absurdos e esses infratores. Vai ser proibido andar com as descargas abertas nas motos. Para com essa brincadeira. Eu queria até saber, quero que o secretário venha aqui, Humberto Matos, para a gente saber qual é a situação também dos paredões. Qual foi realmente a determinação, foi que houve, a conclusão que se chegou, quais são as penalidades, o que vai ser feito, quais são as ações que vão ser determinadas pela secretaria, para de agora em diante também coibir, porque os paredões também incomodam muito. Chega numa ponta de rua, geralmente fim de semana, de noite, você coloca um paredão daquele, não sei quantos decibéis, acaba com Deus e o mundo. Até a vidraça da sua janela balança, pode até estourar. Isso é um absurdo. Então tem que coibir. Se tem essa história de punir as motos por descarga aberta, tem que também punir motos que andam na ciclovia. No São Caetano ali na Manuel Chaves, e de manhã cedo você só vê as motos andando nas ciclovias. É motovia ou ciclovia? Itabuna é a única cidade no Brasil que tem motovia. Porque as ciclovias não foram feitas para as bicicletas, para as bikes. Pelo que eu estou vendo agora atualmente, que a gente vê todo dia aí no trânsito, as ciclovias estão sendo invadidas pelas motos. Indisciplinados, imprudentes e irresponsáveis. Pérola. Olha, chegamos ao fim de mais um programa, Tonezinha. Quero agradecer o seu carinho aí, você em casa nos assistindo. Essa semana a gente continua aqui juntinho, com muitas informações, quadros especiais. E já quero agradecer aqui, Tonezinha, por mais um dia, por mais uma companhia nessa segunda-feira, né, Toné? Obrigada, Pérola. Um bom dia a todos. Até a próxima. TVI, 20 anos. Olha, te espero amanhã a partir das 10 horas e a nossa programação ela continua, hein? Seguimos então com o esporte, já tem Alerta Cidade e você fica conectado aqui porque são 4 horas de transmissão ao vivo. A modernidade chegou e a TVI News são 20 anos contando a sua história. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.